Amados, amadas, nós precisamos muito da palavra de Deus. E como nós lembrávamos ontem, as palavras de São Jerônimo, foi conhecendo a palavra, ou conhecendo melhor a palavra, que se pode conhecer e amar muito mais a Eucaristia. Pois é a Eucaristia que é a palavra que faz a Eucaristia. E vemos que se faz tão necessária a palavra, porque todos os dias, amados irmãos, nós enfrentamos uma situação diferente. Todo dia nós passamos por situações que é preciso a gente ter algo para poder se apoiar. Nós precisamos de algo para gerar esperança em nós. Porque se nós não tivermos uma palavra que conforta, que dê ou que traga esperança, nós não somos capazes de suportar. Era assim que se encontrava numa aflição muito grande Jó. Já falei que Jó era um doutor. Jó era entendido, um homem sábio, temente a Deus. E daí a confusão que Jó passava nesse momento. Como que eu sou um homem justo, temente a Deus, e estou passando por tudo que estou passando? Deus me feriu com sua mão, mas eu não sei o que foi que eu fiz a Deus. Muitos de nós também passamos por essa situação de dificuldade, e na hora dessa dificuldade nós ficamos também a nos questionar: o que foi que eu fiz para Deus? Afinal de contas, por que estou passando por isso? Quase todos nós experimentamos isso. E a dor de Jó era muito maior, porque agora os amigos começaram a desaparecer. Os poucos que ficaram zombavam dele, riam dele, da sua desgraça, porque ele era muito rico e agora se tornaram um homem completamente pobre. Completamente pobre. Porém, em momento algum, Jó levantou a palavra contra Deus. Jó jamais levantou a palavra a Deus. E ele mesmo dizia: se estou passando pelo que estou passando, certamente deve ter uma razão. Aqui, amados, o sofrimento de Jó responde à nossa dor, o nosso sofrimento. Eu estava dizendo, muitos de nós nos perguntamos: qual foi o meu pecado? Qual é a minha culpa? O que eu fiz para Deus? Amados, amadas, às vezes nós não fizemos absolutamente nada. Então, por que Deus botou esse sofrimento na minha vida? Deus não bota sofrimento na vida de ninguém, mas Deus permite. Deus permite. Por que, Padre, Deus permite? Deus permite para evitar que passemos por um sofrimento ou uma perda muito maior. Deus permite para que a arrogância, às vezes, não tome de conta do nosso coração. O grande risco que nós corremos é de, quando estamos bem, ou de quando temos dinheiro, de não lembrar que Deus exista, de achar que podemos viver sem Deus. Às vezes nós passamos por certa dificuldade, amados irmãos, e às vezes para quebrar o nosso próprio orgulho, a nossa prepotência, de achar que podemos viver sem Deus. E normalmente, amados, não em todos nós, mas na sua grande maioria, quando nós temos dinheiro, cresce esse sentimento de poder, de que você pode fazer tudo e que você não tem mais necessidade de Deus. E isso vale para o Evangelho, mas para a leitura, veja, quanto mais nós temos, mais distante de Deus nós ficamos, porque nos ocupamos mais das coisas que temos.
não posso rezar, não posso ir à igreja porque tenho isso, porque tenho aquilo, porque não tenho tempo, porque era assim e assim vai. Normalmente é assim. E já entrando no Evangelho, vejam, Jesus envia 72. No primeiro envio, Jesus enviou 72. Mas depois desses 72, a grande maioria foi se esvaziando. Foi se esvaziando por quê? Porque não tinha tempo para o anúncio. Quando Jesus começa a dizer: olha, as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, muitos começaram a voltar atrás. Basicamente ficou o grupo dos 12, e na sua grande maioria era depois, além dos 12, eram mulheres que seguiam Jesus. Mas nos chama a atenção, amados irmãos, nós estamos num período crítico, ainda por causa da pandemia, mas o que se faz mais necessário agora, nesse exato momento, é a palavra de Deus. Talvez nós temos N outras necessidades, mas o que nós precisamos exatamente nesse momento era o conhecimento, era que nós nos apropriássemos da palavra. E aqui eu coloco como sugestão, dada a situação, nós não podemos ir levar a palavra, mas nós vemos lá Jesus enviando de 2 em 2. Que bom que o casal dentro de casa tomasse a sua própria casa como um campo de missão e ali fosse anunciar também o Evangelho. Que bom seria que ali dentro da casa, durante esse período, a nossa própria casa fosse o nosso campo de missão, que a gente fosse semeando essa palavra, que a gente fosse partilhando, que a gente fosse colocando, que a gente fosse confortando, às vezes lá dentro da nossa própria casa, tanta gente que precisa no momento da palavra. E chamo muito a atenção para isso, amados, porque às vezes nós não conseguimos ver, né, os problemas que existem dentro da casa, especialmente os problemas que existem entre os nossos. Já nos acostumamos com eles, são do dia a dia. Fulano é esquisito mesmo assim, é o jeito dele. Isso requer da nossa parte uma curiosidade, mas também de mais atenção. Nós temos perdido as pessoas importantes para nós, às vezes por falta de atenção, de acolhida, de uma palavra nossa, mas melhor ainda se fosse a palavra de Deus. Precisamos muito, amados, nesse tempo agora ainda de pandemia, mas depois de pós-pandemia, nós vamos precisar muito de evangelizar dentro de casa. Nós vamos precisar muito da palavra para confortar aqueles que já se encontram no momento ansiosos, aqueles que ainda se encontram medrosos, dado esse contexto. Vamos precisar muito da palavra para poder levantar, para poder guiar as pessoas, para fazerem as pessoas acreditarem que a vida tem que continuar, a vida precisa continuar. E aqui, amados, eu volto para Jó para dizer que esses problemas e sofrimentos que nós passamos, uma coisa nós temos certeza, que uma hora eles vão passar. E o diferencial de se ter Deus na vida, mesmo que alguém diga: como é que eu tenho um Deus, eu rezo, faço isso e passo por isso? Porque o sofrimento, amado, é intrínseco. O sofrimento faz parte da vida humana. Mas quando nós temos Deus, nós temos mais força para vencê-los. Quando nós temos Deus, nós temos mais força para superá-los. Por isso eu diria, vale a pena. Ninguém está isento do sofrimento. Ninguém, amados, amadas de Deus, ninguém pode se isentar do sofrimento, pois até o Filho de Deus passou por ele. Veio o sofrimento de Maria. Quanto que Maria Santíssima foi provada.
Veja como foi provado. Hoje nós estamos celebrando Santa Teresinha, e Santa Teresinha foi muito provada para que ela chegasse mais tarde à igreja, dizer que ela era doutora da igreja, dizer que ela era a patrona das missões. A pessoa deve ter sido provada demais, amados. Ninguém alcança a santidade ou a vitória sem fazer esforço nenhum. E o esforço para chegar à graça, à santidade, é normalmente superar o sofrimento. E diria, amados, para concluir, muito dessa dificuldade nós vencemos o próprio sofrimento. Essa dificuldade se encontra dentro de nós mesmos, porque nós às vezes nos fechamos, nós pela nossa experiência às vezes dolorosa, deixamos de acreditar em nós mesmos que somos capazes. Mas Deus está aí, amados, para nos fazer acreditar que nós podemos, não sozinho, mas com a sua graça, com a sua força, a sua unção, a sua autoridade. Porque quando Jesus nos batiza, amados, uma das coisas que Ele nos dá é autoridade e poder para nos ajudar e ajudar aqueles que vêm ao nosso encontro. Pois que usemos essa autoridade para nós e para ajudar a nossa família e aqueles que precisam de nós. Que Deus nos abençoe, amados, nos dê a força para a superação da dificuldade. Que Deus nos dê a graça para que nós possamos suportar as dores diárias, sabendo que elas vão passar, e uma vez que suportamos, pela graça de Deus, nós alcançaremos a vitória. Deus abençoe, possa nos fortalecer, nos colocar de pé, para que assim nós continuemos a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.